Porque o inimigo prende a sua felicidade nos seus vícios. E Você a só gente- vai ser feliz se você beber, você vai Total. ser só feliz se você sair todo final de semana, você vai ser só feliz se você tiver esse ciclo de amizade. E a gente para de acreditar nas mentiras que ele plantou na nossa mente. Que a gente era uma pessoa chata, se a gente não bebesse. A gente começa a acreditar na nossa verdadeira identidade. Que a nossa verdadeira identidade, ela tá em Cristo. Seja bem-vindo a mais um episódio. Oi. E a gente quer começar com um versículo que está em 1 Coríntios 6 e diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse versículo é muito conhecido, né, por todo mundo e diz muito sobre o tema de hoje, que é sobre a liberdade, que as pessoas entendem a liberdade cristã de uma forma, mas elas entendem errado. Sim, isso é desde lá de Gênesis, da época de Adão e Eva, que a serpente enganou a Eva, vendendo aquilo que era liberdade, dela ser dona da sua própria vida. Mas, na verdade, isso era uma escravidão, era apenas uma... Escravidão com glitter. Ah, exato. E é justamente isso, a gente quer trazer esse tema, porque é muito importante, né? A gente vê tantas pessoas vivendo uma vida rasa e uma vida mundana mesmo, acreditando que tá tudo bem ir na balada no sábado, encher a cara, tomar todas e no domingo de manhã postar que tá na igreja. E tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Você tá tentando se convencer que tá tudo bem. Sim, e essa é a liberdade que a gente tá querendo falar. Não basta você querer viver uma vida totalmente liberal, meio da semana, e ir no domingo bater o seu ponto na igreja e achar que tá tudo bem. É como se diminuísse, né? Por exemplo, o peso das coisas que você faz na balada ou no final de semana. É como se fosse tipo assim, eu vou lá, paguei no domingo, então tá tudo certo. Deus ao me longo da perdoou, semana. vou lá e peco de novo. É como se fosse isso. E essa é a liberdade que o inimigo quer. Porque o inimigo vai sempre chegar com tentações de tipo, pode Um prato fazer. bem cheio, assim, pra você. Sim, pode fazer, tá tudo bem. Domingo você vai na igreja, tá tudo bem. Jesus te perdoa. Jesus é amor. Cara, eu tenho tanta raiva desse evangelho de só amor. Desculpa, mas eu tenho muita raiva, gente. Porque meu evangelho, a Vanessa sabe, eu gosto do evangelho duro. E eu vejo que falta isso nas pessoas. Porque quanto mais você fala que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, as pessoas acham que podem fazer o que querem, que Deus é amor e vai te perdoar. Na verdade, você só tá abrindo brecha, Só né? tá abrindo brecha. Só que Jesus e o evangelho é amor, mas ele é justiça também. Total. Não é só essa coisa que todo mundo mostra que é lindo e maravilhoso. Com glitters e... É muito fácil se for assim, né? A gente continua a nossa vida normal. Nada mudaria, a gente não precisava fazer renúncia. Eu poderia viver a vida que eu tinha e tá aqui falando agora sobre Jesus. E Deus fala, né? Jesus fala que a gente precisa renunciar, né? Nascer de novo. Carregue a sua cruz e nasça de novo. Exatamente. E as pessoas não fazem isso, elas continuam a vida normal. E aí entra aquela questão também da igreja, né? Que muitas pessoas falam, mas eu sou a igreja, nem preciso ir na igreja, Deus tá comigo. Tá aí uma coisa que me pega muito, que eu ouço muito, é que eu sou a igreja, Cristo vive em mim. Tá, Cristo vive em você, mas você não é a igreja. Inclusive, se você lesse a Bíblia, você saberia que Cristo volta pra buscar a igreja. Ele não volta pra buscar você. Você não é tão especial assim de achar que só você e o Cristo vive em você. Não, você tem que estar numa igreja. E a igreja em si não é as quatro paredes. Sim, ela é pra fora. Mas a igreja são... eu, a Vanessa e mais um. Somos todos, nós somos. as pessoas, nós somos a igreja. Exato. E as pessoas falam isso, né? Eu não preciso ir porque eu sou a igreja. Mas a igreja é a comunhão de pessoas que creem em Jesus. Elas precisam estar em comunhão. A igreja precisa estar unida em comunhão. Exatamente. Deus não vem buscar quatro paredes, mas Ele não vem buscar somente você. Você é templo do Espírito Santo. Total, Ele habita mas em você. Você não é a igreja. Exato. Porque nós somos a igreja. Sempre é no plural. Nós somos. Quando você vai à igreja, quando não tem ninguém lá dentro nas quatro paredes, ela é somente quatro paredes, ela não é mais nada além disso. Mas quando reúne várias pessoas, aí sim se torna a igreja, porque nós todos, plural, somos a igreja, não você, tá, cara? Isso, na verdade, esse é só uma brecha que você deu pro inimigo pra ele plantar uma semente na sua cabeça, que você não precisa, que Deus já habita em você, que você não precisa ir até Ele. E isso é muita enganação, né? Porque se você deixa de ter essa comunhão com as outras pessoas, de ouvir a palavra, de estar lá em comunhão, de estar ouvindo o louvor, de tirar o seu tempo em casa e ir até lá
pra estar junto com as outras pessoas, é por enganação. Total. Isso. Porque o inimigo não quer que você esteja em comunhão, o inimigo não quer que ele você quer te ver isolada. saiba de mais coisas. E eu vejo muito as pessoas que falam isso, que eu vejo, são aquelas brigadas com a igreja ou com alguém que era líder da igreja e brigou e ferida, teve birra. né? Uhum. Aí sempre fala, eu leio minha Bíblia em casa, tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. A gente tem que ter comunhão com as outras pessoas. E nós somos a igreja em um plural, em um conjunto. Então a gente tem que estar em comunhão. Perdoa quem você tem que perdoar na igreja. Libera esse perdão. Libera. A gente não está na igreja por pessoas, porque todas lá são muito falhas. Até porque todas somos seres humanos, então não tem como não ser falhos. Vá pelo propósito de estar em comunhão e correndo atrás da mesma coisa, que é Jesus Cristo e a salvação. Sim. E por muito tempo eu vivi nesse tempo isolado, sabe? Literalmente o inimigo ele plantou na minha cabeça que eu tinha que ficar um tempo isolado e pronto. Só que você não tem noção o tanto que isso dificultou o meu processo, o quanto isso atrasou o meu processo, porque é exatamente o que ele quer a gente dentro de um quarto escuro, lendo a palavra e só nós dois ali. Só que eu não sabia que eu estava tendo uma batalha espiritual, e se não fosse outras pessoas intervir nisso, eu nunca sairia disso, porque Deus ele usa o quê? Pessoas. E isolamento é do inimigo, gente. Total. Quando você tá isolada, você abre brecha para pensamentos intrusivos, depressão, para tantas coisas. O inimigo quer isso, quer que você se isole. Então, toma cuidado com isso. Você tá se isolando, peça para Deus te levantar daí deste lugar, saia, procure pessoas para te ajudar, porque realmente não é um lugar bom para você estar. E entra também a questão daquelas pessoas que vão à igreja, podem até ir, mas, eu sou igreja, né? Beleza, você não vai, porque você é igreja no seu pensamento. Mas aí ela nunca conhece Jesus de verdade. Acha que conhecem a Deus, mas não conhecem. Vivem aquela vida enganosa, né? Porque vive no raso de tipo, ou vai na igreja no domingo e tá tudo bem, ela não lê a palavra, ela não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade. Ela segue uma vida, igual eu falei, rasa e mundana ao longo da semana e acha que ir pra igreja no domingo tá tudo bem e acha que conhecem Deus, acha que conhecem o evangelho, acha que conhecem a Jesus. Cara, você não conhece. Não tem como você conhecer alguém se você não tem intimidade com ele. Se você passa a semana inteira bebendo, saindo, fazendo todas as outras coisas que você acha que são prioridades na sua vida e esquece de dar prioridade para leitura, para ter intimidade com Deus, oração e jejum, você não conhece o Deus. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Sim, aí entra também aquela pessoa que tá na igreja, que vai até fielmente à igreja e ora por um Deus, jejuma por Deus, mas não tem intimidade com ele, não sente a presença dele. E aí é onde que você sai brigado com Deus, porque Deus não te responde, Deus não fala com você, Deus não realiza as suas vontades, os seus desejos, só que você conhece Deus? O que você falta renunciar, sabe? Pra sentir a presença de Deus. Porque o evangelho, igual a Isabela falou, ele não é só amor. O evangelho, ele exige renúncia. Muito. Renúncia, ele exige, assim, a gente calar a nossa carne pra gente literalmente alimentar nosso espírito. Então, sei lá, quanto tempo você não jejua? E é uma coisa que eu e a Vanessa estava conversando agora, justamente sobre renunciar mesmo às coisas, né? Quando a gente começa a renunciar a nossa vida para estar mais perto de Cristo, aparece tanta tentação, aparece tantas coisas. Realmente não é fácil, porque o inimigo quer deixar você viver no raso. Ele quer que você anda lado a lado com ele. Sim, se você não conhece a palavra, se você não está em jejum, se você não está em oração, se você não está disposto a renunciar a sua semana inteira para estar com Cristo, o inimigo quer que você fique assim. Então ele nunca vai te perturbar, cara. Você vai viver sua vida inteira assim e tá tudo bem. E você vai achar na sua mente que é Cristo que tá governando a sua vida, mas não. É o inimigo. É o diabo. É muito fácil saber se Cristo tá ou não governando a sua vida. Você tá andando com ele, você tá fazendo as coisas que Deus tá te pedindo, você tá jejuando, você tá renunciando, pronto, aí você sabe se você tá ou não andando com Cristo. Porque se você não estiver fazendo isso, você tá andando com o inimigo. Simples assim, acho que é a resposta mais clara que tem. E essa liberdade com glitter, e essa escravidão com glitter, que a gente tava até brincando, que é uma escravidão com glitter, pega muito em mim, porque quando eu era mais do mundo, porque realmente a gente tenta melhorar todos os dias, mas total. Quando eu era mais nova, eu bebia demais e eu saía de casa e pra mim, o sair de casa, se não fosse pra beber ou fazer alguma coisa assim, era melhor nem sair, não fazia sentido. E aí eu vivia o final de semana assim, na maior felicidade. Uau, hoje foi muito bom, bebi, saí com meus amigos.
que é literalmente aquela escravidão, você tá preso naquilo e tem um monte de glitter pra te deixar, tipo assim, contente, achar que aquilo lhe basta. E eu bebia e eu saía de casa, tipo assim, se for só for pra beber sociavelmente, nem compensa, já tô gastando, vamos beber pra ficar ruim. E eu pensava que isso era alegria, de sair pra beber, pra ficar bêbado com todo mundo, e assim as pessoas iriam gostar de mim também. Total. Porque eu também tinha isso de achar que se eu não bebesse, eu era muito chata. O inimigo, ele literalmente plantou na minha cabeça que eu sou sem graça sem a bebida, que eu precisava beber pra eu me soltar mais. E isso o inimigo é auspicioso. Isso é a liberdade, né, Exato. cristã. Só que eu era escrava daquilo, eu era escrava da bebida, porque eu não conseguia sair sem beber. Tudo que a gente não consegue, por exemplo, abrir mão, a gente se torna escravo daquilo. Não é ele que é escravo da gente, a gente é escravo daquilo. Eu era escravo de todo final de semana estar em bar, estar em balada, tá com pessoas que eu literalmente tinha que beber pra estar naquele círculo social, porque se eu não bebesse... Você era chata. Eu era... Então, e não fazia parte, eu fazia sentido daquela turma. Sim, então o inimigo quer isso. E aí, por exemplo, ia final de semana, bebia e domingo ia pra igreja. Cara, chega um ponto que isso chega a ser vergonhoso. Se você não se sente vergonhado com isso, tem algo de errado com você. E foi justamente isso. Hoje, eu não bebo mais. Não porque eu não posso, mas é literalmente o que a palavra diz. Não é porque eu não posso, é porque não me convém mais, não faz sentido a minha vida estar com álcool e eu sair todo final de semana para encher a cara. E hoje eu percebo que eu sou muito mais feliz quando eu saio e não bebo, quando eu saio com a minha vontade mesmo de, tipo, eu vou sair, eu vou ser feliz. Porque Sim. o inimigo prende a sua felicidade nos seus vícios. Você só vai ser feliz se você beber, você vai ser só feliz se você sair todo final de semana, você vai ser só feliz se você tiver esse ciclo de amizade. Sim. E a gente para de acreditar nas mentiras que ele plantou na nossa mente, que a gente era uma pessoa chata se a gente não bebesse, a gente começa a acreditar na nossa verdadeira identidade, que a nossa verdadeira identidade, ela tá em Cristo. Que a gente é sim uma pessoa legal, que a gente tem muito que oferecer, que não é só aquele círculo de amizade, que pra mim e pra Isabela, a gente, tipo assim, tá reunida, gravando nosso podcast, pra mim é a maior alegria que existe. Sim, verdade. Nossa, eu não trocaria, tipo, por nada, sabe? Coisas que um tempo atrás não era pra mim. Pra mim era felicidade estar num bar, reunida de pessoas que nem eram minhas amigas. Nossa, gente, e o tanto que é ruim você beber e no outro dia você tá de ressaca, cara. Nossa, vamos sair desse meio. Não vale a pena você acordar de ressaca outro dia. De verdade, não vale a pena. É muito ruim. Total. E hoje em dia, o evangelho, ser cristã, tá muito na moda. Muito. Você vai lá e posta no domingo numa igreja hypada. Sim. E tá tudo bem. Uau. Nossa, Mas, é crente. Total. Então, mas assim, eu acho bom, por um lado, tá na moda, porque eu falo que Jesus sempre pega a gente na curva. Um dia você tá lá, mas um dia você não consegue mais sair daquele lugar. Mas as pessoas que estão indo por ser moda, sabe? Dê exemplo daquele evangelho que você tem pregado no seu Instagram, nas suas redes sociais, sabe? Na sua Bíblia. Não vai lá, tira um versículo e posta sem ler a palavra. Aproveite, sabe? Entra nessa onda mesmo que tá, mas dê exemplo. Faça a sua vida ser o exemplo da Bíblia. Eu falo que nós somos... Foi mal, galera. Eu falo que nós somos a Bíblia que as outras pessoas vão ler. Sim, total. Você é o exemplo da sua casa, você é o exemplo da sua turma de amizade. E é muito feio porque a gente mesmo descredibiliza o evangelho. Sim. Desculpa. A gente mesmo faz isso porque a gente sai final de semana, enche a cara, domingo a gente tá lá. O que as pessoas que não conhecem a Deus vão pensar? Sobre Nossa, seguir a Deus é isso? Viver desse jeito? Tô fora. Então, cara, é muito difícil. Você, por exemplo, eu acredito em Deus, Jesus, uhul! Aí, em casa, você trata a sua mulher mal ou você trai a sua mulher. O que as pessoas vão pensar de você? Nossa, mas seguir Jesus é isso? Pode trair a mulher? Nossa, eu não quero não. Então, faça ser um bom exemplo. Seja um bom exemplo de cristão. Não siga só a modinha, porque uma hora isso não vai dar certo. E você, às vezes, está afastando mais as outras pessoas de conhecerem a Jesus do que aproximando. Porque você tá nessa vibe de ser só modinha. Exato, o evangelho ele não é só uma modinha, né? A moda passa, gente. O evangelho nunca. Exatamente. E a gente fala até disso, de como você trata as pessoas dentro da sua casa, sabe? Porque às vezes você quer tão
pregar que você é uma pessoa cristã, que você é uma pessoa tão boa, mas como que tá o seu relacionamento dentro de casa? Você trata seus pais bem? Você trata sua esposa, seu esposo bem, seus filhos? Porque é muito fácil a gente ser uma boa pessoa na rua, mas como tá dentro da sua casa? Até porque começa dentro da sua casa. Sim. E aí vira isso, né? Esse cristão de modinha. E a Bíblia, gente, ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Total. Então, se você quer Tem saber das exatamente coisas, tudo tá que vai tudo aqui. acontecer. E tudo que acontece hoje, tá tudo aqui, sabe? Não é nada de surpresa. Se a gente realmente lesse ela mais, a gente não assustaria com as coisas Sim. tão horríveis que estão acontecendo no mundo. Outra coisa que eu vejo que usam, o que o inimigo usa como liberdade é meu corpo, minhas regras. Nossa. Sabia que por muito tempo eu falava isso? Ah, não! Eu sempre gostei muito de usar roupa curta. Eu adorava usar roupa curta. Eu acho que, sei lá, pra eu me sentir melhor, bonita, eu achava que era o meu corpo. E por muito tempo eu usava essa frase. Eu falava isso, meu corpo, minhas regras, tipo, eu tô usando pra mim. Mas nunca era pra mim. Claro que não, gente. Você vai fazer um decote, você vai mostrar pra você? Não, você vai mostrar pras outros homens. Porque ele não vai atrair você, ele vai atrair outros homens, outras pessoas. E eu por muito tempo, mas graças a Deus eu me libertei disso. E se você fala isso, tira isso da sua boca. É como se você estivesse emprestando a sua boca pro inimigo. Ele ama quando você fala isso. Verdade. E a liberdade não é a gente fazer tudo que a nossa carne deseja. Não mesmo. Porque as pessoas acham isso, né? A carne quer, tá tudo bem. Aí eu sou livre porque eu posso. Eu sou livre porque o corpo é meu. Mas a liberdade cristã é você dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Essa é a liberdade cristã, tá, galera? Não é fazer o que dá na telha e fazer o que você acha que tá certo. Não, e se você andasse mais com Jesus, sentisse mais ele, tivesse mais intimidade com ele, você iria entender que as renúncias, elas vão acontecendo de forma natural, sabia? Alguma coisa que era muito difícil de fazer, por exemplo, renunciar de álcool, de bebidas, pra mim era a coisa mais difícil do mundo. Nossa, pra mim também. Hoje se torna uma coisa tão natural, sabe? Que Jesus não precisa nem me pedir mais. É uma coisa que a gente tem entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que me convém, daquilo que não me convém. Nossa, esse versículo, gente, eu acho que ele fala por tudo que a gente tá falando, porque é literalmente isso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você, por exemplo, sair para certos lugares, vai te acrescentar em algo? Faça essa pergunta pra você. Toda vez. E roupa, de bebida, Sim. Será que vai de te relacionamento. Será que vai te acrescentar em algo você ir para esse bar? Vai te evoluir em alguma coisa? Porque também chega, eu acho, um momento na nossa vida que a gente tá com uma certa idade que a gente não pode ficar desperdiçando mais certas coisas. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo agora, você não é mais aquela adolescente, não. Você já tem uma idade suficiente pra entender o que é certo e o que é errado. Você tem idade suficiente pra saber que Jesus tá voltando. As coisas, elas não são assim, dessa maneira linda e maravilhosa que você pensa que elas são. Igual a Vanessa falou, Jesus tá voltando, você não é uma criança mais. Eu tenho certeza que você já bebeu, você já saiu, você já fez muitas coisas na sua vida. Até que dia você vai ver como uma adolescente? E hoje em dia é impossível você, sei lá, tá com seus 25, 30 anos, nunca ter escutado uma palavra, nunca ter frequentado uma igreja. Então você tem sabedoria suficiente pra entender o que é palavra, o que é certo, o que é errado, sabe? Tá na hora da gente deixar de ser uma pessoa imatura, vivendo nessa bolha e, sabe, e viver aquilo que realmente Deus quer, aquilo que, nossa, Deus, eu tenho certeza que Ele tem te incomodado tanto pra você levar o evangelho, pra você viver o evangelho, e vive um dia após o outro. Tá na hora, sabe, da gente literalmente crescer, da gente ter maturidade. Muito, é justamente isso. E às vezes a gente pede tantas coisas pra Deus, né? E Deus não atende, igual você falou, porque a gente não conhece a voz de Deus, nós não conhecemos o que Deus quer. Porque a gente vive nesse raso, achando que tá tudo bem, que tudo me convém. Não te convém, cara. Essa coisa morna, sabe? Esse relacionamento com Deus morno. Gente, tá na hora de... Sim, gente, em Apocalipse... Tem a carta para, se não me engano, para Laodiceia. Se eu estiver errada, comenta aqui. Mas Deus fala que a igreja, ela não era fria e nem quente. Ela era morna e dava vontade de vomitá-la. Você vivendo essa vida morna é a mesma coisa. Você acha que você tá salvo, mas às vezes você não tá. Qual é a mais importante? Seu final de semana ou sua salvação? Sim, pra você, tipo, achando que tá tudo bem. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Tem jeito, não dá mais pra você ficar adiando, sabe? E é igual a gente falou, né? A gente já tá grande o suficiente. A gente não vive mais essa adolescência que a gente pode ficar errando, fazendo as besteiras, que não tá certo, gente. E você tem que ser exemplo. Muitos de vocês que estão ouvindo a gente têm filhos também. Que exemplo você tá dando pro seu filho, saindo, bebendo, enchendo a cara, meu corpo, minhas regras, tá tudo certo viver dessa maneira? Que exemplo que você tá dando pros seus filhos?
Não faz sentido isso. Ah, eu vou usar a roupa que eu quero. Aí sua filha aparece com o short beira-cu e você acha ruim. Será por quê? A mãe tá dando um exemplo maravilhoso. Não é culpa da criança, é culpa sua. Total, e não fica vivendo esperando uma palavra, esperando alguém te impulsionar, esperando um pastor te passar a mão na sua cabeça, falar aquilo que você tem que fazer, falar aquela palavra que ele te revelou, sabe? Deixa de ser imatura, literalmente. Vá atrás, lê a palavra, sabe? Faz aquilo, tem intimidade com Deus, pra você ouvir mais a palavra de Deus, pra você ter mais sensibilidade da voz dele. Inclusive, um livro muito bom, que ele, assim, me fez amadurecer muito, porque eu sempre tive aquela coisa de, perfeição, de, sei lá, Deus dá aquilo que a gente quer. E é literalmente... Deus quebra a nossa cara, né, nessa parte. Total. E aí a gente fica com raiva dele, a gente se afasta dele porque ele não faz como a gente quer, na hora que a gente quer, quando a gente quer. E Deus, ele não é assim. Deus, ele faz o que é bom pra gente, o que é preciso pra gente. Imagina que se Deus desse tudo que a gente quisesse, ele teria me destruído, sabia? Porque nem tudo que a gente quer é bom pra gente. A gente não tá preparado o suficiente pra receber também. Não estamos. E às vezes o que pode ser muito bom pra gente pode ser uma maldição pra gente, literalmente. E o livro é O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro, ele me fez refletir em diversas áreas da minha vida, em diversos sonhos que eu achava que era bom pra mim, que Deus, por isso ele quer pessoas maduras, até mesmo pra você entender esse livro, pra você parar de ser aquela pessoa rancorosinha, sabe? Mimadinha. É isso, gente. Ler a palavra tá tão disponível hoje, tem tanto Sim. vídeo, tem tanto canal no YouTube, inclusive o nosso, gente. Encaminha pras pessoas, se inscreve aqui. Se inscreva no canal, abençoa nosso canal. Isso, envia nosso podcast pra alguém, porque, cara, tá tão fácil hoje você ter uma proximidade com o evangelho. Só não tem quem não quer. Exatamente. Então, faça essa pergunta pra você. Será que você tá vivendo esse evangelho raso porque você quer ou por causa do meio que você vive? Porque então saia desse meio onde você sentido. vive. Não faz sentido. As pessoas puxam umas às outras, tá? E é sempre se tiver Amizade umas pessoas influencia. ruins, você vai se tornar uma pessoa ruim. O ruim sempre puxa o bom, tá? É muito difícil o bom puxar o ruim. É igual aquela fruta podre, né? Que tem aquela... Não vou saber aquela frase, mas se tem uma fruta podre perto da outra, a outra sim. acaba que também Fica no podre, é. Exatamente. É o que acontece conosco. Então, seja ponderado. Será que isso me convém? Será que me convém ir neste lugar? Será que me convém conversar com esse tipo de pessoa? Será que me convém assistir este filme? Ou ouvir essa música? Nossa, até filme, hein? E filme música? A gente até sonha dependendo do filme que a gente E assiste. música, porque vive esse evangelho, tipo, que tudo pode, né? Não, eu posso ouvir música do mundo, não tem problema. Cara, tudo bem, mas você tá escutando uma Anitta ou, tipo, bota em mim, senta em mim? Cara, que isso? O que você tá colocando nos seus ouvidos? Seus ouvidos são preciosos. Não tem lógica que você não tá percebendo que tudo que você vê, tudo que você ouve, afeta a sua vida inteira. Não é possível. Para de achar que essa liberdade cristã é viver dessa forma que você tá vivendo. A liberdade cristã é renunciar à sua vida, dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Essa é a liberdade cristã. A liberdade cristã que eles te falaram aí, que você pode fazer tudo, Que eles estão vendendo por aí. tá errado. Exatamente. E começa a entender o que é liberdade e o que é libertinagem. Porque as pessoas elas têm essa confusão de achar que liberdade, na verdade, é só uma libertinagem. E, gente, acreditem, só Deus cura, só Deus ele é capaz de tratar todas as suas feridas. Então, assim, se você tá com dificuldade, sabe, de abrir mão das suas coisas, abrir mão daquilo que te ensinaram, volta pra Jesus, ele tá te esperando, só ele é capaz de curar o que você foi magoada. Ele cura aquilo que nem foi ele que causou, pra você ter noção do quanto ele é bom, quanto ele é misericordioso. E é isso, nosso tema de hoje foi esse. Tomara que vocês tenham gostado. Comenta aqui algum tema que vocês querem ouvir, compartilha com alguém. Tomara que a gente possa ter colocado pelo menos uma dúvida na sua cabeça do jeito que você tá vivendo. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. E nem com rancor, tá, galera? Porque a gente tá realmente falando aqui porque a gente vê muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira, estão indo pro inferno porque estão vivendo dessa maneira. E a gente não quer que você vá pro inferno, nós não queremos que você mostre para as outras pessoas esse cristão raso. Essa pessoa imatura, porque eu sei que você não é essa pessoa imatura. Nós queremos realmente que você tenha essa experiência maravilhosa que nós temos com Deus. Sim. E é o que mais a gente deseja, né? Que as pessoas vivam o sobrenatural de Deus todos os dias, não só no domingo.
Então, acorda pra vida, galera. Jesus vai voltar. Pensa se ele voltar e você tiver bêbada caída no chão. Vai ser muito feio, né? E lembre-se, porque Jesus volta pra buscar a igreja. E não só você. Tchau, gente. Até o próximo episódio.